Sabia que ganhar dinheiro nunca deixou ninguém rico? Vem assistir esse vídeo que eu vou te explicar por que não importa quanto dinheiro você ganha, importa quanto dinheiro você consegue poupar. Bom, galera, todo mundo sabe, né, que o salário mínimo no ano de 2025 está se encontrando em R$ 1.518. E, bom, muitos clientes têm perguntado para mim, Kaique, o que dá para fazer com isso? Dá para investir com um salário mínimo? Só se fosse um salário mínimo inteiro daria para investir. Mas, bom, eu vou explicar para vocês o seguinte. Cara, ganhando um salário mínimo, a margem de manobra é muito pequena. Tá? Você consegue fazer pouco ou quase nada. Por quê? Você tem ali suas despesas fixas. Imagino que tenha mercado, água, luz, internet, esses consumos básicos que todo ser humano tem. Pelo menos a maioria tem. Mas por que não dá para fazer nada com o salário mínimo? Por que não dá para juntar? Por que não dá para investir? Bom, existe um ponto aqui. Primeiro, se você mora sozinho, a gente vai analisar quem mora sozinho e quem mora com os pais ou divide conta com alguém em específico. Mas aí vai de cada um. Bom, se você mora sozinho, você tem o seu aluguel, ou se você tiver sua casa também, mas são mais raros casos que tenham casa. A não ser que a pessoa já esteja numa idade mais avançada, tem uns 40, 50 anos assim. Mas o pessoal da minha idade, que tem 20 a 25 anos, não duvido muito que consiga. Não descredibilizando a capacidade de ninguém, mas me referindo mais à questão de financeira mesmo. Para quem recebe um salário mínimo é mais difícil de conseguir fazer isso. Mas, bom, voltando ao assunto. Se você mora sozinho, você tem lá suas despesas. E, por exemplo, se você somar tudo, cara, em muitos lugares, tá? Inclusive eu tô deixando a imagem aqui para vocês verem, preço de aluguéis reais localizados aqui na cidade de Vitória, tá? Eu omiti a localização porque tem contato do locador, tem nome da pessoa, então eu vou deixar só a imagem para vocês verem. Mas vocês conseguem reparar num elemento em comum entre todas essas imagens? Todas custam bem mais do que um salário mínimo. Ou seja, a imagem que tem um maior valor de aluguel que eu botei aí na edição, ela equivale a 2,25 salários mínimos inteiros. Ou seja, equivale a dizer que para conseguir morar nesse lugar, você teria que ganhar no mínimo assim uns 4 salários mínimos. Por quê? Se você gasta com aluguel 2,25 salários mínimos e ganha menos que isso, ou num valor bem perto disso, você vai ficar totalmente apertado, não tem como sobreviver, sabe? E, por exemplo, você pega os outros elementos, a comida. Quem precisa de comer? Faz fotossíntese, entendeu? Beber água, para que beber água? Vive igual o camelo no deserto. Tô brincando, tá, gente? Mas eu tô me referindo assim porque são custos que você não consegue deixar de lado, são despesas, melhor me referindo aos termos. Mas, cara, essas despesas fixas de consumo você não consegue retirar. Então, se você não ganha pelo menos, sei lá, uns 2, 3 salários mínimos, você ainda não consegue ter tanta liberdade para investir. Fora que o retorno em cima de capital pequeno é muito pequeno. O investimento ele não deixa ninguém rico. Então, anota isso aí, pega a sua canetinha aí, coloca no papel, ó, investimento não enriquece ninguém. Porque o investimento ele é um multiplicador de capital. Ou seja, para ganhar dinheiro com investimento, você precisa já ter dinheiro primeiro. Entendeu? Se você quiser ganhar, sei lá, uns R$ 1.000 de uma vezada só com dividendo, você precisa colocar capital antes, você precisa colocar dinheiro lá antes. Então, o que eu oriento vocês a fazerem? Cara, o que você sabe fazer bem? Qual o seu talento? Você sabe fazer bolo, sabe cantar, sabe, sei lá, fritar pastel, sabe? Algum talento, alguma coisa qualquer que gere valor para as outras pessoas e que essa outra pessoa esteja disposta a te dar dinheiro em troca do seu serviço, do seu produto, da sua informação,
sabe? Uma troca de valores. Você troca valor. E você troca valor, dá valor para a vida da pessoa e a pessoa te devolve em valor financeiro. Esse é o conceito de uma troca financeira. Ou de uma venda também. Por isso que eu falo para vocês, tem que aumentar a margem do que você ganha. Se você morasse em Vitória como eu, por exemplo, você pegaria ali, ou você mora dentro da ilha, que é uma ilha pequena, tem 90 quilômetros quadrados, se eu não me engano, ou você mora do lado de fora, nas cidades circunvizinhas, são Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica. E nisso, ou você sofre um prejuízo de dinheiro, ou você escolhe atravessar as cidades circunvizinhas pelas 5 pontes. Ou seja, ou você perde dinheiro pagando aluguel muito caro, ou você perde tempo no trânsito. Entende? Esse é o problema das grandes cidades. Você não tem tanta escapatória assim, e o dinheiro, por você precisar manobrar ele com um salário mínimo, por ter pouco dinheiro, por ter uma margem do que você consegue fazer que é pequena, você acaba tendo que fazer as pequenas manobras ali, desenrolar, sei lá, um transporte mais curto aqui, alguma outra coisa que te encurte o caminho, sabe? Mas você precisa sempre estar dando um jeito, dando uma forma de encontrar algo ou que te poupe tempo ou que te poupe dinheiro. E, de fato, poupar dinheiro quando é pouco não resolve, e poupar tempo quando é pouco também não adianta muito. Porque, por exemplo, se você trabalha de CLT, considerando o salário mínimo de R$ 1.518, você recebe, sei lá, pouco mais de R$ 7 por hora. Então, se você poupa uma hora da sua vida, você economizou R$ 7. Não falando que sua vida não tenha valor, mas considerando assim em termos financeiros, você só poupou R$ 7, entende? Não é uma poupança muito grande, não é algo econômico e que não vai fazer tanta diferença na sua vida, porque com R$ 7 você não come nem um salgado na rua mais hoje em dia. Então são transações assim que não compensam porque tem pouco valor agregado. E a partir dessas transações com pouco valor agregado, você sente pouca ou nenhuma diferença na sua vida, porque que vai fazer de mais, sei lá, 7, 10, 7, 14 reais a mais que você conseguir poupar? Às vezes, no mês ou no outro, você consegue poupar uns 100, 150 reais ali, mas ainda assim é muito pouco, ou seja, você não está expandindo margem para você conseguir operar melhor, para você conseguir gastar, não gastar, né? Para você conseguir investir de uma maneira mais pesada. Você não consegue estar realizando essas coisas com tanta facilidade. Logo, isso implica no resultado pequeno, porque o seu ganho, consequentemente, é pequeno, por ser um salário mínimo. Então, como eu estava falando lá atrás, como é que você pode gerar valor para as pessoas? Como é que você pode ser útil para elas, aplicar valor agregado, como eu já citei aqui no vídeo, aplicar utilidade, aplicar tudo que você pensar, dá para fazer. O mundo, ele é dos espertos. O mundo é dos espertos. Por quê? A gente está vivendo na era da inteligência artificial, na era da informação. Então, cara, tudo que você quiser saber, assim, você consegue procurar, entendeu? Sei lá, se você quiser saber a receita de pastel para fritar e vender na feira, se você quiser saber como abrir loja na Shopee para começar a vender, cara, tem de tudo um pouco, sabe? Tudo que você pensar que você pode fazer dinheiro, você consegue. Basta procurar um pouco, ver se aquilo faz sentido de fato, tentar entender. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que isso tem utilidade para as pessoas? E começar a buscar produzir aquilo. Porque se tem utilidade para as pessoas, se tem valor agregado, logo qualquer um vai querer. Sabe? Desde que seja um público específico para aquilo, a pessoa vai querer correr atrás, vai ter interesse no seu produto, do seu serviço, da sua informação e vai ser necessário para as pessoas. Então, pensa, o que dá para gerar de utilidade? O que dá para fazer pelo próximo?
Então, galera, entendido que você precisa aumentar a sua margem primeiro, ou seja, aumentar o tanto que sobra depois de você pagar suas contas, você consegue ali pensar com mais tranquilidade, ter mais margem de manobra, conseguir ali fazer uma coisa mais legal, mais show, ter um resultado um pouco melhor e que vai ser tema do vídeo de amanhã. Então, já fiquem ligados porque eu vou dar uma disponibilizada de algumas dicas de investimento que trazem muito retorno para quem tem um capital consistente. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma matemática aqui para vocês verem que se você tem R$40 numa ação, você tem uma ação de R$40, tá ao contrário na câmera, mas eu vou virar na edição para vocês verem, e ela sobe 10%, você ganhou R$4. Ou seja, agora você tem R$44. É um retorno pequeno, não tem tanta utilidade. Você não consegue fazer muita coisa com R$4. Mas, se você tiver, sei lá, 40 mil nessa mesma ação, lógico que eu sei, eu tenho perfeita ciência de que é um patamar que não é todo mundo que consegue fazer, desembolsar 40 mil conto para ação. Aí você vai lá, ganha 10% em cima, você está ganhando mais R$4.000 de uma vez só. Ou seja, nessa transação aqui você já ganhou mais R$4.000. Entende que eu não estou me referindo ao quanto você consegue investir? Eu não estou falando mal do poder aquisitivo de ninguém. Estou falando matematicamente para que vocês consigam ver que investimento pequeno ele traz resultado pequeno. Então não adianta você tentar mexer com ele tendo um salário mínimo. Por isso, deem um jeito de aumentar a margem de vocês para aí conseguir ter consistência, ter um retorno digno dentro dos seus investimentos. Tá certo? Mas no mais era isso, galera. Beijo pra vocês.